Vamos ter um primeiro bloco com entrevista. E alguém de fora, hein? Longe aqui do ABC, direto de Pernambuco, é isso? Está do outro lado aí o Sidney Nicéas, escritor, professor e ator. Sidney, tudo bem? Muito bem, rapaz. Que coisa boa conversar com vocês. Há 15 dias eu estava por aí em São Paulo, viu? Passei 10 dias fazendo a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, Que divulgando legal. todos os amores de Lourdes. Então, assim, a gente está longe, mas está perto. Essa aqui foi a obra que foi lançada. E a gente acabou fazendo também 3 eventos no Rio de Janeiro. Então, a gente está sempre viajando e conectado, né? Hoje em dia está mais fácil, né? Bem mais fácil, Sidney. Olha, um prazer é todo nosso, né, falar com você. Você fala de Recife? Falo diretamente de Recife, cara. Que Do legal. calor, do calorzão aqui do Recife. Tô de casaco porque eu tô num ar-condicionado geladíssimo, mas aqui tá quente pra caramba. A minha família é de Caruaru, Sidney. É pertinho, terra boa. Tenho parentes por lá também. É, Caruaru, capital do forró, né? Isso, terra boa, A terra boa. feira de Caruaru, né? É Tem uma potência, né? Uma o São potência. João Mestre também é bom aí, né? Vitalino, São João muito forte, né? Muitos músicos, a cultura de Caruaru, muitos poetas também. Tem uma cultura muito forte, é uma cidade muito rica culturalmente aqui em Pernambuco. Que bacana. Olha, o Sidney vai falar. Aliás, vamos falar vários assuntos aqui, mas o principal é o livro, né, que ele está lançando. E lembrando que hoje, 1º de outubro, é o Dia Nacional do Idoso, né? E o livro do Sidney tem essa ressonância, né? Tem esse tema Tem. também nas páginas, né? Fala da força do idoso, né? Aí na história da... Eu confesso que eu não conhecia a história dela, Sidney. É a Lourdes Alencar, Pois é, Fábio. líder Lourdes, cara, comunitária. Ela é muito isso. conhecida aí na região? Não, Lourdes é um milagre, cara. Eu vou fazer um assim. Eu, na verdade, eu sou um escritor de ficção. Eu era um escritor só de ficção. Em 2016, 2015 para 2016, eu recebi uma ligação de uma senhora que eu não conhecia, dizendo: Olha, você não é escritor, me indicaram você, você vai escrever minha história. E eu ri na hora, né? Porque foi muito enfática, né? E eu digo: Olha, vamos marcar para a gente conversar. Ela disse: Vem na minha casa tomar um café. E eu marquei 2 dias depois para ir lá. E quando eu cheguei, cara, para dizer um não muito educadamente, ver algum biógrafo ou biógrafa que eu conhecesse, que pudesse indicar, mas ela fez um resumo muito contundente da vida dela. Ela disse: Meu filho, eu fui violentada pelo meu pai dos 7 aos 12 anos de idade, e hoje eu tenho 10 filhos, né, adotivos. Eu adotei 10 filhos, eu tenho 3 que vieram da minha barriga, eu ajudei um monte de gente. E em 1973, quando eu estava grávida do meu primogênito, eu conheci Frei Damião numa casa de uma família que eu trabalhava, numa mansão, uma família muito rica, que é uma mansão com 14 quartos, e uma família que ajudou muito, ela ajuda até hoje. E ela disse: Eu conheci Frei Damião, me confessei com ele. A história dela até os 23 anos já daria um ótimo livro, né? E Frei Damião falou uma coisa para ela, disse assim: Olha, Lourdinha, um dia sua história vai virar um livro. Então ela passou a vida adulta inteira dela com esse sonho de ver a história dela materializada. E por que o sonho? Ela tinha uma inquietação muito forte, porque as coisas que ela passou na vida são inacreditáveis, sabe? A história de cada filho que ela resgatou, de cada pessoa que ela ajudou. Alguns filhos desses adotivos já eram registrados, mas ela acolheu, outros ela registrou no papel. É simplesmente incrível. E a história dela conecta Recife com São Paulo, porque por 2 vezes ela foi para São Paulo tentar a vida, né, tentar uma sorte melhor. Chegou a morar na rua, na frente da Igreja da Lapa. Ela foi acolhida pelos mendigos que moravam na igreja, lá no começo dos anos 1980. Então ela tem muita história, não só no Recife. A história dela também bate muito com coisas históricas da cidade, mas também com São Paulo, né? Então, eu não tive como dizer não, cara. Eu aceitei o desafio, pedi muita paciência a ela, porque eu ia lançar, inclusive em 2016 eu lancei Noite em Clara, que é meu romance de ficção anterior, e eu lancei na Bienal de São Paulo, inclusive foi lançado lá antes de lançar em Recife. A minha editora era de São Paulo, e ela disse: Olha, vai ser no seu tempo. E foram 8 anos, cara, construindo. A gente já vai em 8 anos e meio. Esse livro aqui é o volume 1 da história dela, e por que o volume 1? Eu tenho que explicar isso para as pessoas entenderem. Não foi estratégia comercial de jeito nenhum.
Mas Dona Lourdes já teve 2 infartos, um AVC, é diabética. E ela vinha com uma história para mim dizendo: olha, eu vou viajar e esse livro não sai. Ela já estava numa ansiedade absurda. E viajar para ela é morrer. E eu estava, na verdade, eu trabalhei o sonho da vida dela. Não é? E toda a ânsia que ela tinha de espelhar outras Lourdes que estão espalhadas pelo Brasil. Né? Quantas crianças, adolescentes, mulheres, idosas, como ela, sofreram e sofrem ainda nesse mundo. Então, é uma história necessária, né? E aí, por isso, diante do estado de saúde dela, eu resolvi, por conta de tempo, ao invés de lançar a obra completa esse ano, a gente lançou em outubro do ano passado aqui em Recife, na Bienal de Pernambuco, para poder atender esse anseio dela. Ela compareceu numa cadeira de roda, muito lúcida, se emocionou, não participou do lançamento. Foi uma coisa assim linda. E agora a gente está viajando com esse volume 1, né? Já fizemos São Paulo e Rio, temos outros convites agora para ir em outras cidades. E a gente decidiu lançar o volume 2 em março do ano que vem, porque é um mês de aniversário dela. Então vai ser mais uma homenagem, né? Que Sala esteja muito bem para também acompanhar esse lançamento do volume 2. Mas é uma obra que acabou sendo indispensável, cara, porque traz subtemas assim absurdos. E é muito interessante a gente falar sobre o livro no Dia do Idoso, porque ela hoje é uma idosa de 74 anos de idade e vive hoje dependente daqueles que ela passou a vida ajudando. Então, é muito marcante isso. Né? E ela tem ajuda, tem a colaboração dos familiares? Tem de alguns familiares, não de todos. Assim, a gente vai ver no livro que algumas pessoas que ela fez muito e ajudou acabaram sacaneando ela de alguma maneira. Mas ela tem uns filhos ainda de barriga, tem duas filhas de barriga ainda vivas, tem alguns filhos adotivos, que um mora com ela, inclusive, outros moram no mesmo imóvel. O marido dela cuida dela também, então ela tem um apoio hoje. Mas para a quantidade de gente que ela ajudou, ela deveria ter um amparo muito maior, sabe? Mas eu acho que é assim a vida, né? A gente pensar hoje, nessa data do Dia do Idoso, é muito significativo, falando em Dona Lourdes Alencar, porque a gente tem uma cultura de violência na sociedade muito forte, isso em qualquer faixa etária, e com o idoso isso se amplia no quesito monetário, né? A pessoa se aposenta, chega àquela idade clássica, sexy, que a gente chama, né? Depois dos 65 aí, e ela começa a ser alvo de bancos, de cooperativas de crédito, de golpistas, e muitas vezes, não é pouco não, dos próprios familiares, né? Então, o idoso acaba, às vezes, sendo o esteio financeiro daquela casa ou sendo explorado por parentes. É um troço assim, muito complicado. A cultura equivocada que a gente tem de tratar nossos idosos. E eu tive até um artigo publicado em vários jornais ontem e hoje, assim, falando sobre o Dia do Idoso, né? E eu brincava, entre aspas, né, de maneira séria. E amanhã, né? Amanhã nós seremos idosos. Se a gente chegar lá, nós seremos idosos. Como é que a gente vai querer ser tratado? Então, acho que uma reflexão importante aí na data de hoje, a gente pensar em como a gente trata nossos idosos e como, de repente, se a gente chegar lá, como nós seremos tratados. O Sidney, permita-me até acrescentando nessa sua ótima reflexão, né? Concordo, o Brasil cada vez mais idoso. Né? Como é que as políticas públicas, né, governos estaduais, municipais, governo federal, né, os deputados, como que os políticos, o país se prepara para esse Brasil cada vez mais idoso. Se eu não me engano, hoje 30 milhões de idosos, se eu não me engano, duplicou aí nas últimas décadas. Isso. E é um baita mercado. E a tendência é essa. A tendência é aumentar. Temos que nos preparar. Né? Como é que o Brasil será com seus idosos? A única preocupação que eu tenho visto governamental é na questão do INSS, da aposentadoria, né, da Previdência. A única preocupação que eu vejo latente é em como faturar, né, como aumentar aquela idade para se aposentar, né, como ter mais contribuições. Mas a gente precisa se espelhar um pouco, principalmente nos países orientais e mais ainda no Japão. O Japão tem políticas públicas assim muito respeitosas e eu diria até reverenciais assim aos idosos, né? O idoso lá tem direito a cuidador, de graça, isso bancado pelo Estado, e passou a vida toda contribuindo, cara. Então, a gente engatinha nessa. Aliás, acho que não há nem discussão, né? A maneira é muito equivocada de pensar nesse futuro muito próximo, porque é um futuro que a gente já está preenchendo, não é?
Tem uma projeção, não me lembro qual foi a entidade que fez, de que em alguns anos a pessoa vai se aposentar com 78 anos de idade aqui no Brasil. Quer dizer, é uma coisa assim, só se preocupa com a contribuição previdenciária. A gente tem coisas importantes para a gente pensar, por exemplo, nos programas sociais que são indispensáveis, mas como as pessoas estão entrando nesse programa e como elas vão sair disso, não é? Porque elas também precisam contribuir. Então, mas só se pensa no contributo, né? Não se pensa na maneira que a gente vai retornar isso para a qualidade de vida desse público que só aumenta. Você foi muito feliz na sua fala. E só aumenta, não é de agora, né? Então, eu, sinceramente, me preocupo muito, né? Eu tenho 2 pais idosos. Meu pai tem 82 anos de idade, completados agora em agosto. Minha mãe fez 76 em setembro. Então, 2 pessoas muito ativas. Meu pai é muito mais ativo intelectualmente do que fisicamente, mas minha mãe sobe e desce as escadas correndo. Acho que nem eu Legal. aguento fazer isso. Então, eles têm uma boa saúde. Meu pai é um promotor de justiça aposentado, então tem uma condição financeira interessante. E se fosse depender do Estado hoje, era bronca, né? Ô Sidney, fala agora um pouco do trabalho aí, da concepção, né, da construção dessa obra. Fale para mim, você encontrou a Lourdes, fez uma gravação, gravou Ela me algumas encontrou, né? horas, Ela me encontrou, na verdade. ela te encontrou. Ela me encontrou. Você gravou os depoimentos? Quanto tempo escrevendo o livro? Fale um pouco dos Pronto. detalhes. Isso é bem interessante, tá? Porque ela foi que me achou, alguém me indicou para ela, e eu acabei me tornando biógrafo por conta dela. Então, isso foi uma obra que me transformou nesses 8 anos, já são 8 anos e meio, a gente está revisando a parte 2 só, ela foi toda escrita de uma vez. Mas foi muito interessante analisar como esse processo foi feito, porque como eu sou um leitor de biografias também, eu gosto muito de biografias, e fiquei no início, dizer, pô, eu tenho que me reinventar, como é que eu vou trabalhar uma obra a partir das memórias dela, isso é muito importante para a gente frisar. E foi bem interessante, porque nesses 8 anos, cara, eu fui pai 2 vezes de novo. Eu até brinquei com ela, digo, vamos acabar o livro, porque já vem mais menino por aí, não dá não. Eu nem imaginava mais que ia ser pai de novo na minha vida. Houve uma pandemia no meio, né? Ela teve um AVC durante esses 8 anos, ela já tinha tido 2 infartos. Então, assim, muita coisa aconteceu nesses 8 anos de trabalho na obra dela. E uma das coisas que aconteceram interessante é que eu fiz uma pós-graduação em escrita criativa. Eu queria muito, eu dou aula, dou oficina, sou professor universitário, mas eu queria muito uma titulação na área de escrita também. A gente tem pouca formação no Brasil nessa área. E eu achava que era o momento, descobri uma pós-graduação muito boa aqui na Fafiri, né, na universidade muito antiga aqui no Recife, e fiz essa pós-graduação, e foi interessante porque na hora da conclusão, o meu TCC foi baseado no livro, né, porque eu estava muito angustiado como ficcionista de como trabalhar os fatos da vida de Lourdes dentro de uma construção literária. Né. E foi muito importante porque eu comecei a estudar muito sobre memória, realidade e ficção. Né? Inclusive o título do TCC é um título grande, é Memória, Realidade e Ficção na Construção da Obra Biográfica Todos os Amores de Lourdes. E foi muito bom estudar Aiza, Pena Ruiz, tem tanta gente que eu sou muito ruim de lembrar nomes. Achei uma galera muito boa que eu me debrucei para entender quais os liames que separam realidade e ficção. E aí foi muito legal perceber ou consolidar a ideia que eu já tinha, né, mas que estava tímida em mim, de que a olhar a realidade pede por ficção. Né? E quando a gente fala de memória, quer dizer, por que eu digo isso? Porque se acontecer um fato aqui agora, eu e você e quem estiver vendo, muito provavelmente a gente vai ter muitas versões do mesmo fato, muitas visões diferentes, pontos de vista diferentes de um mesmo fato. E isso remete à ficção, porque a maneira que a gente lê o mundo, ela não é só objetiva. Ela tem uma subjetividade muito grande. E a ficção é isso, né? Então, quando a gente trata de memória, mais ainda, porque a maneira como o cérebro guarda as informações é uma maneira muito peculiar. O cérebro se preocupa com aquele fato e ele não se preocupa muito com os detalhes que estão em volta daquele fato. Então, daqui, sei lá, 10 anos, você vai lembrar, pô, de repente a gente se encontra em algum lugar, você diz, cara, eu te entrevistei aquele dia e você estava
com uma camisa de Júlio Verne. Aí está aqui, ó, Verne, mas aqui é o Verme de Machado de Assis, aqui, né, da epígrafe lá de Memórias Póstumas. Mas, sei lá, de repente, na tua cabeça, a minha camisa era dourada, porque é a letra que está dourada aqui, ou outra cor, porque o teu cérebro vai guardar o fato. Mas esses detalhes é você que vai compor inconscientemente ou subconscientemente. É um sonho que tu tivesse, uma lembrança que vem. Por isso que a gente discute tanto, né? Não foi assim, não foi assado, mas todo mundo lembra do fato. Então, isso é uma característica muito importante do cérebro. E a memória é esse complexo entre realidade e ficção. Então, para mim, isso foi libertador na hora de construir a obra dela, porque está toda construída em cima das memórias dela, dos fatos. Mas o que ela lembra, como ela lembra, já tem um pouco de ficção. E a maneira como eu recebo aquilo e transformo em literatura também tem alguma coisa de ficção. E a vida é isso, não é mentira. A ficção não é mentira e a realidade não é verdade. A gente precisa se libertar dessa dicotomia oposta, que não é. Né? É uma dicotomia muito entrelaçada. Então é bem interessante a gente pensar nisso, sabe? Acho que o processo de escrita do livro passou por isso. Como ela é uma pessoa pobre, não tinha grana, eu sabia que não ia ter verba. Não gravei, foi um combinado com ela, eu ia fazendo as perguntas, ela ia falando, eu ia escrevendo, passava uma tarde com ela, ao final eu lia, ela dava uma revisada ali, dizia alguma coisa de repente peça fora do tom, mas a gente acabou fazendo com esse processo e funcionou bastante. No final das contas, acho que a gente tem uma obra literária acima de tudo, que era o que eu queria. É um romance, como se fosse uma ficção, mas de fato, com os fatos da vida dela. E foi muito bonito quando eu fui ler para ela a primeira versão do livro, né? Ela se emocionou muito, dizia direto: meu filho, você parece que estava lá. Então, assim, isso para mim foi muito, muito tocante, né? Pensar como a história dela ganhou vida nesse processo inteiro. Né? Muito bem. Sidney Nicéas, escritor, professor, ator. Também ator. Também, cara. Eu, na verdade, eu comecei no teatro, bicho. Assim, a minha vida artística foi no final da minha adolescência. Eu fiz um curso de ator, interpretei algumas peças no Teatro Amador aqui em Pernambuco. Fez Ariano, né? Acredito que fez alguma obra do Ariano aí na. Não cheguei a atuar, não. Não cheguei a atuar em nenhum projeto de obra de Ariano, não. Mas gostaria muito de ter feito, né? Maravilhoso. Mas aí o que aconteceu comigo? Eu casei muito cedo, né? Meu primeiro casamento foi muito cedo. Com 20 anos de idade estava casado, com 22 anos já era pai, estava formado. Então, assim, foi tudo muito cedo na minha vida. E eu acabei mergulhando na literatura. E meu primeiro texto literário foi uma peça de teatro que eu escrevi. Então, o teatro está muito presente na minha vida. E eu sempre usei esse lado teatral para dar vida às coisas. Nos lançamentos, eu sempre estou encenando algum texto, fazendo alguma coisa diferente. Eu curto muito isso. E recentemente acabou que a atuação entrou também na minha vida de uma maneira mais presente, porque eu fui convidado para fazer uma participação no filme novo de Kleber Mendonça Filho, que foi gravado em Recife, em São Paulo, O Agente Secreto, com Wagner Moura, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Dudu Kia, um elenco assim maravilhoso. E eu fiz uma figuração com um certo destaque, a gente passou um dia gravando, e é uma cena, eu posso vazar isso de maneira muito superficial, porque eu não posso entregar muito o jogo, mas era uma cena onde rolava uma confusão no restaurante, e eu era o cliente do restaurante que ia apartar a briga de Wagner Moura com o cara lá. Então, pode ser que na hora que passar no cinema só apareça minha mão segurando Wagner Moura lá, mas eu não acredito, não. Esse eu quero ver. Eu gosto muito do Kleber Mendonça. Um baita cineasta. Né? Bacurau, Wagner também. Bacurau dos filmes da minha vida. Filmaço, né? Eu tenho uma grande amiga que fez um papel lá, a Suzy Lopes, que é uma paraibana, tem um trabalho belíssimo como atriz. Então, eu acabei fazendo uma figuração legal que vai estar no cinema ano que vem. E também uma figuração numa série, a série Recife Assombrado, que vai para o Globoplay, também ano que vem. E aí eu também fiz uma figuração legal, sou o governador do estado, que participa de uma seita lá, Assombrado, um negócio meio doido aí. Então, assim, é muito legal a gente estar sempre envolvido com a arte em geral, né? Eu tenho poesias que já foram musicadas, então acho que tem um curta-metragem que eu dirigi, baseado em um dos textos do meu livro de 2010, O Rei Assombre a Máscara. Então, assim, a gente está sempre se envolvendo com a arte, está no sangue. Viva a arte! Mas a literatura é minha praia, mas viva a arte, cara. Viva a arte e a cultura sempre. Ô Sidney, aproveitar, você de Recife, como é que está o cenário, a cena cultural hoje em Recife? Temos mais uns 5 minutos, dá tempo. Compartilhe um pouco, porque eu sou fã
da cena cultural pernambucana, do Nordeste como um todo. Eu gostei muito do nome da editora. Quando eu bati o Isso. nome, eu falei, nossa, Editora Mangue. Editora Mangue. Isso, inclusive, é um selo Já me editorial. conquistou. Nós. Eu tenho uma assessoria de comunicação aqui no Recife e, naturalmente, por conta da minha projeção na escrita, a gente passou a ser procurado por muita gente querendo publicar livro, enfim, com projetos na área de literatura. E aí eu abri um braço cultural na assessoria, a gente criou esse selo editorial. E eu e o poeta colombiano Carlos Sierra, que inclusive hoje mora em Caruaru, veja a coincidência, meu grande amigo e irmão de Medellín, ou Medellín, né, como eles chamam lá. E eu e Sierra, nós dissemos, vamos criar um selo editorial, né, chamado Mangue, que eu acho que a riqueza do Mangue é uma coisa assim absurda de ampla, e refletir um pouco do que a gente queria, uma diversidade de escrita, trazendo um pouco dessa riqueza cultural que a gente tem. Então a gente criou o selo, já publicamos alguns autores, Todos os Amores de Lourdes saiu também por esse selo editorial, o volume 2 também deve sair por ele. E ele vem, claro, ele remete um pouco ao Mangue Beat, né? Todo aquele agito cultural que Chico Sainz e Fred 04 fizeram aqui, que mudou a maneira, não só a música pernambucana, mas a partir dela também o cinema, né? A gente teve Baile Perfumado aqui também no início dos anos 90, que foi um filme que também revolucionou o cinema nacional. Todo mundo passou a entender o quanto a gente precisa estar com os pés fincados na nossa riqueza cultural. Né? Chico foi muito inteligente em pegar todo tipo de música e misturar com o que a gente tinha aqui com maracatu, com caboclinho, com um monte de coisa diferente, com coco, né? Misturando com outros gêneros mundiais. Então foi um cara com uma sacada assim, foi um gênio, na verdade, né? Morreu cedo. E a gente tem aqui, bicho, uma efervescência muito grande. Mas o Brasil, a gente tem eu vou falar política não como política pública, embora ela também precisa precisa romper esses gargalos, mas a gente precisa furar bolhas. Né? A gente que está um pouquinho mais acima do mapa, o pessoal que está no norte mais acima ainda, às vezes lá no sul, lá na pontinha, lá embaixo. A efervescência grande de acontecimentos do eixo sul-sudeste, principalmente do sudeste do Brasil, para a gente, às vezes, chegar, a gente tem que sair furando bolhas, investir muito para ser lido, para ser ouvido, para conseguir, de alguma maneira, fazer o trabalho ecoar. Né? Se a gente, no caso da literatura, não é validado por aquele grupinho de jurados ali daqueles prêmios literários máximos, se a gente não consegue aquilo, ninguém olha. Né? Vida Itamar Vieira Júnior é um cara que eu gosto de citar muito, porque virou Itamar Vieira Júnior porque ganhou um Jabuti. Enquanto ele não ganhava, minha amicíssima aqui, Cida Pedrosa, né, prêmio Jabuti de poesia 2 vezes já, se ela não ganha esse Jabuti, ninguém olha para o trabalho de Cida, é uma baita poeta. Então, assim, eu acho que a gente precisa repensar o modelo cultural do Brasil. A gente tem um país muito grande. Em 2015, eu estive em Bogotá, junto com meu querido irmão Carlos Henrique Sierra, que é meu parceiro na Mangue, e tudo que a gente ouvia lá, o colombiano ama o Brasil e dizia, olha, vocês só olham para o umbigo de vocês. Né? E quando a gente entra no Brasil, a gente vê que são micro-universos olhando só para o próprio umbigo. Então, a gente tem um desafio hercúleo, sabe, de talvez, através das políticas públicas, fomentar uma coisa mais ampla. Né? E a gente poder, por exemplo, uma galera muito boa aqui de Recife, em várias áreas culturais, possam aparecer. Uma galera muito boa do interior, estou falando de Recife, mas Pernambuco como um todo, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Fortaleza, Bahia, Fortaleza, Ceará, no caso, Maranhão. Quer dizer, a gente tem uma diversidade muito grande, isso vale para o norte, vale para todas as regiões do Brasil. Né? Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande de repensar, e eu não estou vendo, a gente falou muito do idoso no início, né, que a gente não está tendo essa discussão, também não estou vendo essa discussão muito acurada. Eu acho que até dentro do Ministério da Cultura, eu tive com o Fabiano Piúba aqui na Bienal de Pernambuco, a gente conversou bastante, que ele é o secretário especial voltado para o livro, né, dentro, e o MINC tem discutido muito, mas até onde essa discussão vai conseguir se materializar? Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande, sabe? Mas aqui é muito rico, não tenha dúvida quanto a isso, na música, na cultura de maneira geral, na arte, nas artes plásticas, na atuação, a gente tem um potencial assim imenso, né? Mas eu queria muito ver isso ecoado. Olha que até já melhorou, né? Acho que a gente já tem
ótimos atores, por exemplo, pernambucanos, paraibanos, potiguares, né? Não tinha falado nem do Rio Grande do Norte antes, já aparecendo na televisão, com papéis no cinema, mas a gente precisa ter um processo de democratização maior, um olhar melhor para essa cultura no Brasil, não só no Nordeste, mas no Norte, no Centro-Oeste, em todas as regiões do Brasil. Né? Muito bem, viva a cultura, viva Pernambuco. Viva a cultura, meu irmão. Isso aí é alimento para a alma, né, cara? Assim, viva eu acho Pernambuco. que se não fosse a arte, meu irmão, você estaria talvez... você não estaria me entrevistando e muito provavelmente eu estivesse no CAPS da vida, aí sendo atendido no manicômio, uma coisa assim, porque de lascar, meu irmão. O negócio aqui é um desafio hercúleo. Sidney, muito obrigado. Infelizmente eu tenho que terminar. Papo bacana. Ficaria aqui horas com você falando. Né? Falando de cultura. Nós citamos o Ariano e você falou do teatro. Vou dar uma dica cultural. Você que está me acompanhando, em algum momento da sua vida, leia Vestido de Noiva. Não, uma mulher vestida de sol. Uma mulher vestida de sol, que é do Ariano. Virou uma série linda, né? Na Globo, inclusive. Eu não vi. Muito linda. Da obra do Ariano? Uma série muito artística. Fizeram dessa obra? O Fernando Carvalho fez um trabalho lindo. Faz alguns anos já. Mas é uma obra espetacular, realmente. Bela dica. Eu tenho esse livro e me surpreendeu assim, porque eu fiquei fascinado. O começo, né? Uma mulher em trabalho de parto. Uma baita peça. É lindo. E como eu nunca vi a peça, eu li o livro e fiquei meio que imaginando se eu montasse aquela peça, como eu encenaria aquilo, né? Talvez eu colocasse um Mangue Beat de trilha sonora. Quando você for fazer, me chama para fazer um teste, para ver se rola um papel para mim. Eu acho que é o primeiro... Não esqueci agora. Se não é a primeira obra, é uma das primeiras obras do Ariano. Né? Ele tem um Romance da Pedra do Reino, ele tem uma obra muito... Santa e Apoca, ele tem o Auto Compadecido, ele tem uma obra maravilhosa. É incrível. É o paraibano mais pernambucano da história, eu acho. Eu sou fã dele. Torcedor do meu querido Esporte Clube do Recife. Eita, Ariano era arretado, cara. Ele era demais, né? Mas, como você disse, a vida é memória. Por isso, quem é lembrado vive. Isso, perfeito. Então, Ariano vive. Estamos lembrando dele. Sempre. Ele está vivo. Sidney, para finalizar, 1 minuto. Quem quiser o livro, quem ficou interessado, fale das melhores casas do ramo aí da literatura. Rapaz, onde encontrar o livro? Como ele é uma edição praticamente independente, ele foi viabilizado com financiamento coletivo, nós não colocamos, pelo menos no momento, não está em livraria nenhuma, porque 50% aí já fica para a livraria, é um negócio impensável, até porque a Dona Lourdes precisa dessa grana, a minha participação no livro financeiro é pequena, então a gente colocou numa loja virtual, estamos entregando para todo o Brasil. Eu vou colocar aqui Tesão Literário, sem acento, né? tesãoliterário.lojavirtualnuvem.com.br. Vou repetir, tesãoliterário.lojavirtualnuvem.com.br. Você que está aí assistindo, está a fim de ler, de adquirir a obra, a gente tem o maior prazer de dedicar o livro, mandar para qualquer parte do Brasil. O livro custa R$60 mais o frete, então assim, vale demais conferir. Não foi porque eu dei vida não à obra não, mas cara, a história de Dona Lourdes Alencar, ela é muitas vezes inacreditável. Então, acho que vale muito a pena conferir. E aquela história, né? E conhecer novos escritores aí. Eu estou nessa safra aí. A literatura nacional contemporânea tem muita coisa boa que anda escondido aí, não está na grande mídia. Então, vale a pena ir lá buscar. Sidney Ceas, diretamente de Pernambuco, uma das cidades mais bonitas da circunferência terrestre. Eu sou suspeito a falar, mas concordo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Um abraço muito obrigado. para todo mundo. E vamos nos falando. Uma hora você volta aqui, vamos falar de cultura, de arte. Viva a arte. Estou à disposição, meu irmão. Sempre é só chamar. Como eu brinco com meus amigos, eu não sou camisinha não, mas me usem. Isso aí. Um abraço, Sidney. Obrigado, hein? Valeu, um abração. Aquele abraço. Muito bem, Sidney Nicéas conosco, né, escritor. Que legal, né? Conversar com alguém de Pernambuco, falando de arte, de cultura. Então fica a dica do livro dele,
Todos os Amores de Lourdes. Todos os Amores de Lourdes, né? Só destacar aqui, ele até passou, né, o site onde está o livro disponível, tesãoliterario.lojavirtualnuvem.com.br. Vamos agora a um rápido intervalo, 1 minuto e 10 segundos. Não sai daí, já voltamos.